Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone no canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, notícias aí de sabadão, né? Fiz um de manhã e hoje surgiu mais notícias novas pra gente trocar uma ideia, né? Pontos. Vamos primeiro por alguns pontos pra gente não confundir as coisas, né? Primeiro, Guilherme, tá vendo alguns detalhes aqui, né? Depois eu mostrar aqui um trecho do canal lá do Edu do Peixão. Mas Guilherme praticamente não joga mais pelo Santos, tá, rapaziada? Ele não viajou com a delegação, tá? Ele está fora da partida contra o Bahia, tá? Mas antes disso, o Santos hoje chegou uma proposta oficial, tá? Uma proposta oficial do Lucas Meirelles. Não sei se algum de vocês com certeza já deve ter visto. E foi essa proposta aqui, ó. Proposta de 12 milhões de euros do Shakhtar Donetsk, tá, galera? Pelo Lucas Meirelles. Isso dá mais ou menos 76 milhões, tá? Então é o que o Santos investiu no Rolaser, tá, rapaziada? Então, e ainda, o clube, além dos valores, né, teria direito de 15% do lucro em uma futura transferência, né? Sabemos que o Shakhtar Donetsk leva muito brasileiro e revende para grandes clubes da Europa, né? Então, se futuramente ele for vendido por 40, 50 milhões de euros, se ele despontar lá, o Santos ainda tem direito a 15% desse lucro, né? Por isso que eu falo para vocês, rapaziada, a base tem que estar em campo porque é patrimônio do clube, né? É um ativo do clube, né? Muitas pessoas acham, eu vi alguns canais aí, pessoas que falam do Santos, né? Acham errado o Santos vendê-lo. Pensando bem, é errado? Sim, porque ele pode despontar. Ele já mostrou ser bom jogador, mas não teve uma sequência ainda, né? Como alguns outros centroavantes do Santos teve. Marcos Leonardo, Caio Jorge, Yuri Alberto, né? Que hoje já estão em alta aí, né? Mas a diferença é que tem que ver, o que causa isso é que ele não atuou pouco e é um valor muito alto pelo que ele atua no profissional, né? Mas eu acho difícil o Santos recusar essa proposta, tá? Acho difícil. Se depender do Santos, eu acho que o Santos vai vender sim. Até agora vai depender do quê? Do Vojvoda, ver se vai utilizar o menino. Não adianta também ele ser terceira opção, igual ele era com Caixinha e com Kleber Xavier, e o Santos recusar uma proposta dessa, né? E o Santos tá precisando de dinheiro, né, rapaziada? E esse é o momento que apareceu. Praticamente aí perto de quase de uma semana para fechar a janela e vi uma proposta dessa. Acredito que o Santos sim possa vendê-lo, a não ser que não entre em acordo com empresários, tudo. E também pode ser que um fator que barre essa venda do Shakhtar Donetsk é a guerra que hoje existe na Ucrânia, né? Sabemos que essa guerra aí, muitos jogadores não estão querendo jogar lá, justamente porque a guerra ainda não terminou, tá? Então vamos aguardar os próximos dias aí que vai acontecer, mas é uma proposta alta, né? Já é 12 milhões de euros para um rapaz que é terceira opção no banco. Óbvio, o Santos pode futuramente ele despontar e o Santos não ter ganhado muito mais com ele, né? Igual a gente já viu que o Santos é muito bom de revelar centroavante nos últimos anos, né? E o Lucas Meirelles não pode ser diferente. Mas é basicamente 76 milhões. E vocês, rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês venderiam ou não. Ou vocês ainda acham que tem que segurar o menino. E quem sabe ele aos poucos ser titular. E aí o Santos futuramente vender pelo dobro do preço. Até mais que isso, né? Deixa aí nos comentários, tá bom? E aí a gente já vai para a próxima notícia, que seria justamente isso, o Guilherme, né? Eu queria ver um trecho aqui do Vem pro Peixão, que ele falou sobre isso que eu falei. O Guilherme provavelmente não atua mais pelo Santos, tá? Ele pediu para não ir pro jogo hoje. E algumas coisas aqui que o Edu falou, eu concordo com ele e a gente vai reagir a isso, beleza? Se vocês quiserem ver o vídeo mais completo, desde o zero lá que o Edu fala, tá lá no canal do Vem pro Peixão, tá? De pontos que ele perde. Ele entrega pontos e tira pontos também. E eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que o ciclo dele já tinha se encerrado, tá? Tecnicamente falando. Porém, óbvio, eu não vou torcer contra, eu não vou pedir pra ele jogar mal só pra eu ter razão. Pra mim, cara, por mais que eu achasse que o ciclo dele já estava encerrado, eu queria que ele fizesse o maior sucesso do mundo jogando com a camisa do Santos. Eu quero que ele se torne ídolo, eu quero que ele vire o novo seu Pepe no lado esquerdo, sabe? Não vai acontecer, só tô falando que minha torcida é sempre pra isso. Eu nunca vou torcer contra um atleta do meu time, torcer pra que ele vá mal, torcer pra que ele não jogue. Eu vou criticar e achar que o desempenho não é satisfatório. Mas o Guilherme tá longe, por mais que eu acho que o ciclo dele já tinha se encerrado, o Guilherme está longe de ser um dos grandes problemas do time, tá? Porque já teve problemas muito maiores. O Neymar já foi um problema maior. O Neymar, né, o Tiquinho Soares, o centroavante, o zagueiro, o primeiro volante, já teve problemas muito maiores. A lateral direita, todos já foram problemas muito maiores até chegar ao Guilherme. Porém, na manifestação, né, na invasão da torcida no CT Pelé, algumas falas com relação a ele acabaram indo muito além do aceitável. Que era a parte de dar um tiro no cara, né? E aí, cara, não tem cabimento
momento, não tem frustração o suficiente que faça válida esse tipo de argumentação. Porque a partir desse momento, o atleta, ele tem todo o direito de se recusar a vestir a camisa do clube, né? Ele tem todo o direito de querer sair, de não querer mais jogar. Por quê? Porque você passou de um ponto. E aqui, ó, quando você fala assim, você é um lixo, mas, assim, por mais que seja bem pesado, você ainda está no campo esportivo. Entende? Você ainda tá, tipo, você é um lixo como jogador. Você não é um lixo como pessoa. Agora, a partir do momento que você fala que você supõe atentar contra a vida do atleta por causa do desempenho técnico dele, acabou toda a sua parte de argumentação ou frustração como torcedor porque seu time tomou de goleada. Acabou. Eu concordo, tá, rapaziada? Quem entendeu muito bem é assim, todo mundo sabe que lá no meio de semana a torcida do Santos invadiu lá o CT, conversou com os jogadores e o Guilherme estava um pouco mais atrás, né? E ele foi o mais hostilizado ali, né? Xingando de vagabundo, de filho daquilo que você sabe, de lixo. E assim, as manifestações, sai do Santos, vai embora do Santos, não vista mais camisa do Santos, beleza, é um direito que você tem, não querer mais que o cara jogue no clube. Mas quando chega num ponto, igual ele falou, ameaçar, dar um tiro no cara, você tá ameaçando o cara de morte, isso é crime. Então o cara tem o direito sim de não querer atuar, tá? De não estar com a cabeça para jogar pelas ameaças, como se você sair de casa ou numa briga de bar, tudo, e alguém te ameaçar de morte. Isso é um crime, você tem direito de chamar a polícia e falar que você foi ameaçado de morte e levar o cara para delegacia, né? E talvez isso tenha sido o ponto, né? Então, na cabeça dele não ter atuado é justamente isso, porque ele viu que não tem mais clima, não tem mais clima de estar no Santos, não tem mais clima da torcida também com ele. Eu também discordo desses tipos de ameaças, né? Porque não pode misturar a vida pessoal, uma ameaça dessa com a pessoa dele, né? Mais que ele esteja mal em campo, a vida dele pessoal, ele não é nenhum criminoso para chegar a um ponto de ameaçar alguém, né? Então ele só está mal na profissão dele, está atuando abaixo daquilo que a gente espera, mas para chegar a esse ponto ele tá errado e eu concordo com o Edu, ele tem todo o direito de pedir para não jogar, tá? Tá. E aqui eu entendo totalmente ele não estar em campo contra o Bahia, porque tá abalado psicologicamente, e é uma coisa que o Guilherme tem, ele já falou isso num Bola da Vez, já falou que já passaram do ponto com ele. Eu acho que isso foi passado do ponto. As outras manifestações de vai embora do Santos, você não presta para jogar aqui e tal, eu acho que ainda, por mais pesadas que elas possam ser, elas ainda estão no campo técnico. Elas ainda estão falando de desempenho. Você pode achar um jogador um lixo e externar isso, porque você está no seu direito de fazer isso. Você não vai lá xingar a esposa do cara, não vai lá xingar a família do cara, você não vai ameaçá-lo nas redes sociais, você vai falar sobre o desempenho técnico. Então, acredito que, num geral, todo mundo está de acordo aqui, ok? Né? Mas, como passou muito do ponto, ficou uma coisa meio insustentável. Então, a coisa que aconteceu contra o CRB meio que foi caminhando para isso, sabe? A insatisfação já existia. Por mais que ele tivesse feito gols em jogos importantes, dado vitórias ao Santos, ficou marcado essa coisa aqui. Então, no primeiro grande problema, e esse grande problema virou esse jogo contra o Vasco, aquilo ia voltar tudo de uma vez. E lembrando, rapaziada, quem lembra muito bem aquele pênalti que ele perdeu contra o CRB, muitas pessoas que eu acompanhei também falou que provavelmente seria o último jogo do Guilherme com a camisa do Santos, né? E o Kleber Xavier bancou ele naquele jogo contra o Vitória, que foi logo 3 dias depois, né? E ele fez o gol da vitória, então dali ele continuou, né? Mas muita gente achou que ele não iria nem viajar para Salvador depois daquele pênalti perdido. E ele continuou tudo e aconteceu esse desastre histórico, né, no domingo passado. E aí caiu tudo em cima dele. Mais que ele tenha perdido gols importantes contra o Vasco, ele fez gols importantes contra o Cruzeiro, contra o Vitória também, como eu falei aqui. Mas não é o suficiente, né? A torcida realmente não tá mais, ele não tem mais clima para jogar no Santos, tá? Eu acredito que o Santos vai tentar esse final de janela, até porque eu acho que ele pediu para ser negociado com algum clube aí do mercado secundário. Eu acho que o futebol brasileiro é difícil, só se for para ano que vem, porque ele já fez 7 jogos, né? Mas mercado do Japão, igual o Pituca foi, Emirados Árabes, México, Estados Unidos, o Santos vai tentar negociar lá o time também que o Davi Luiz foi lá pro leste europeu, lá pro Chipre, algum desses times, nem que o Santos assim praticamente
vender por bem barato, só para poder se livrar num salário alto e também porque é a vontade do jogador, né, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. Eu já falei para vocês, né? Eu acho que o Guilherme não deveria ser titular do Santos, é um cara ótimo para compor elenco, mas nunca foi um cara intocável no clube, até porque tecnicamente ele tem suas falhas, ele não é um jogador acima da média. Mas pra compor elenco, acho que ele é um jogador ok. Não é um super jogador, mas um jogador ok. Talvez essa responsabilidade de jogar em cima dele, e pela grandeza do clube, pesou um pouco, né? A gente colocou muita responsabilidade no Guilherme, tanto Caixinha, como Carille, como Kleber, de intocável, o melhor jogador, nunca é substituído, tudo, que parecia que ele é um jogador acima da média, né? Mas não é o caso. Beleza? Acho que por isso que a torcida também acabou pegando. E também por causa de algumas displicências dele em campo, né? Gols perdidos, falta de vontade. Vai discutir com o torcedor quando tá xingando ele no gramado, sabe? Então, enfim, essas coisas, beleza, rapaziada? Deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem vídeo completo, tá lá no canal do Edu, tá bom? Vem pro Peixão. E vamos pra última notícia. Eu tava olhando aqui, rapaziada, a última notícia da tabela do campeonato, tá? Então, lembrando que amanhã tem jogo, né? E eu tava vendo aqui, o Santos e Bahia, né? Nessa 21ª rodada, jogo duríssimo, tá? Por que você fala é duro? Porque o Bahia, pelo que eu acompanhei aqui, o Bahia não perdeu ainda em casa, tá? O Bahia tá invicto na Arena Fonte Nova. Inclusive o Bahia só tem 3 derrotas no campeonato, né? E as 3 derrotas foram fora de casa. E seguindo a quantidade de jogos, o Bahia tá 7 jogos sem perder, contando todas as competições que ele disputa, né? Que era... Agora ele já foi eliminado na Libertadores, né? Mas no Brasileirão, o Bahia tá 5 jogos sem perder, Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, né? Então o Bahia tá 7 jogos sem perder, sendo que em casa no Campeonato Brasileiro está invicto, tá? Ele apenas empatou com o Mirassol em casa. E o resto ele venceu todos. Venceu o Botafogo, venceu o Vitória, venceu o Ceará, ganhou do Palmeiras aqui no Allianz, ganhou do Bragantino. Então ganhou do Grêmio lá na Arena. Então o Bahia tem grandes prospectos em casa. Ganhou do Corinthians, né, semana passada, aqui em Itaquera. Então o Bahia é um time equilibrado. Vem fazendo uma campanha espetacular, né? Só tá atrás de Palmeiras e Flamengo. E Cruzeiro, né, que tá em 4º lugar hoje, está na vaga direta para Libertadores. Lembrando que o Bahia vai jogar com tudo ou nada, porque o Bahia já foi eliminado da Libertadores e o objetivo deles é voltar, né, fazer mais uma boa campanha. E o Bahia tá com 8 de saldo, 25 pontos, menos 17, né, de gols sofridos. Ganhou 9 jogos, empatou 6, só perdeu apenas 3. E amanhã, rapaziada, é um jogo duríssimo pro Santos, né? Jogo duríssimo. Vamos assistir, acompanhar. E lembrando, tá? Após o jogo do Santos, live, tá? Espero vocês na live também. Coloquei uma enquete aqui também no canal, rapaziada. Quem ganha o jogo amanhã? Vai lá na enquete, lá nos posts lá que eu coloco lá no quem acha que vai ganhar um jogo. E vote lá se vocês acham que é o Santos, Bahia ou empate, tá bom? E por enquanto as notícias foram essas, rapaziada. Então amanhã tem um vídeo cedinho pra vocês sobre o jogo, tá? Vou falar a escalação, provável time e tudo. Vou dar mais uma apurada hoje. Mais alguma novidade. Beleza? E é isso. Então só pra gente encerrar aqui. Então foram 3 notícias, né? Guilherme não viajou. E outra notícia também importante. Gil também não viajou. Então provavelmente amanhã o Zé Ivaldo ou o Luizão, que vai ser o titular junto com o Luan Pérez, tá? Então o Santos provavelmente vai com o Ananias no banco, que é sub-20. Até trazer um zagueiro. Então o Gil deve fazer um acordo amigável para rescisão de contrato e se aposentar. Não vai chegar até o final do ano. Guilherme não viajou, provavelmente não joga mais com a camisa do Santos. O Santos vai tentar negociá-lo enquanto a janela estiver aberta. Lucas Meirelles, proposta muito boa, de 12 milhões de euros do Shakhtar Donetsk, né? E Bahia, o clube que está invicto em casa. Mesmo que o Santos tenha bons retrospectos em Salvador, hoje você pegar um time que está em 4º lugar e um time que vem de uma goleada histórica de 6-0. Mas é futebol, rapaziada. O Santos ganhou do Cruzeiro e ganhou do Flamengo, que ninguém esperava, tá? Então o Santos pode sim conseguir um grande resultado amanhã. Eu vou ser bem sério, se o Santos conseguir arrancar um empatezinho, independente do que vai acontecer com o Santos, Corinthians e Vasco, o Santos vai ser uma rodada boa pro Santos, até porque o Corinthians e o Vasco jogue. Se o Vasco vencer, o Santos passa o Corinthians. Se o Corinthians vencer ou empatar, o Santos continua na frente do Vasco.
né? E é isso, rapaziada. Então, beleza? Então, curta aí o canal Seu Tático News, tá bom? E mais uma vez, obrigado pelo like, por assistir o vídeo, acompanhar. E eu espero vocês também amanhã, após o jogo, na live, pra gente conversar. Lembra que eu te falei? Liga a câmera, mensagem de vocês eu leio, vamos trocar uma ideia, bater um papo aí sobre as notícias do Santos. O que a gente achou do jogo, notas de jogadores, bem ou mal, e mais novidades que for surgindo de hoje para amanhã. Beleza, rapaziada? Obrigado e até o próximo vídeo.